Fala aí, galera, fazer aqui agora a questão 4 do documento simulado IA 2013-A2, exercício de redes neurais. E aí o exemplo que tem aí pra gente fazer lá na parte do professor é o exercício Perceptron, documento do PowerPoint, tá? Esse que eu estou fazendo aqui é a própria questão do simulado, beleza? Então essa daqui é a quarta questão copiada pra gente. Ele dá pra gente aqui os valores da taxa de aprendizagem, 0.5, ele dá os valores de W1, W2 e W3, e ele dá esse conjunto de treinamento aqui, beleza? E dá o FNet, que é a função aí pra gente utilizar. E aí ele pede pra gente, no exercício ele vai pedir quantas vezes a gente tem que rodar, né? Ele fala que usa o algoritmo para o primeiro exemplo, primeira vez, que seria esse daqui, a linha verde aqui, tá? Esse seria o nosso primeiro exemplo. Depois ele pede o segundo exemplo, primeira vez, que seria a linha laranja. Esse é o nosso segundo exemplo. Então a gente vai rodar primeira vez esse. Depois a gente vai rodar o primeiro exemplo, segunda vez. Então a gente vai rodar de novo a linha verde pela segunda vez, tá? Tem que ser nessa ordem, porque os valores eles vão ser atualizados, beleza? Então eu vou copiar aqui, vou separar as informações importantes aqui que a gente vai utilizar, tá? Esse neurônio aqui, a única coisa que a gente tem que saber é que o X3 na verdade é o nosso bias, que é o 1, beleza? Eu vou copiar essas informações importantes aqui, e o que a gente vai precisar para fazer essa questão aqui, a gente vai gravar de cabeça, que ele não vai dar na prova, são as 3 fórmulas para a gente poder resolver. Tá? Essas são as 3 fórmulas que a gente vai ter que gravar, porque ele não vai dar isso na prova. É bem tranquilo de gravar. Beleza? Então vamos fazer aí o primeiro exemplo a primeira vez. Copiei aqui do lado as informações que ele deu lá no enunciado, as informações que a gente precisa. Tá? E aí o que você tem que saber também é que essa taxa de aprendizagem que ele dá aqui, na verdade é o nosso C. Tá? Nosso C da segunda fórmula. Esse C aqui é a nossa taxa de aprendizagem que ele dá aqui no enunciado, que na prova também vai ser 0.5. Beleza? Então, começando aqui nosso primeiro exemplo, primeira vez, vou pegar essa primeira fórmula aqui. Vou resolver primeiro essa fórmula aqui, tá? Copiei ela aqui e eu vou substituir os valores. Real igual a f de x1. Ele dá, eu estou rodando o primeiro exemplo, né? Então é a linha verde. Então o nosso x1 é 1 vezes W1. W1 ele dá lá no enunciado também, que é 0.2. Vezes 0.2 mais x2 também é 1 vezes W2, que ele dá lá no enunciado é menos 0.1, mais x3, que é o nosso bias, que é isso aqui, é 1. Então x3, 1 vezes W3, que ele também deu do enunciado, que é 0.1. Então, resolvendo isso daí, né, vai ficar 1 vezes 0.2, que dá o próprio 0.2, 1 vezes menos 0.1, que dá o próprio menos 0.1, mais 1 vezes 0.1, que dá o próprio 0.1. Tá? Então, é como se anulasse aqui o menos 0.1 mais 0.1, vai ficar só o 0.2. Ou, se você quiser resolver de cabeça, 0.2 menos 0.1 dá 0.1, mais 0.1, 0.2. Beleza? Então, o nosso real aqui é f de 0.2. E aí a gente vai usar agora essa função fnet que ele deu aqui. Se o valor for maior ou igual a 0, é 1. Se o valor for menor que 0, é menos 1. Então, 0.2 é maior do que 0. Então, o nosso real é 1. Deu para entender? Tranquilo. Então, vamos guardar essa informação aqui, real igual a 1. E agora vamos fazer essa segunda fórmula aqui. Copiei ela aqui. Esse i aqui, na verdade, vai ser o nosso 1, 2 e 3, né? Que é o delta W1, delta W2 e delta W3. E aqui também, x1, x2 e x3. Eu coloquei i aqui só para a gente poder saber. Na verdade é o que já estava lá no documento dele, é o i. Beleza? Mas você tem que saber só que aqui vai entrar 1, 2 e 3. Então C é a nossa taxa de aprendizagem,
vezes número desejado, ele dá aqui também, tá? Menos o real. O real é esse que a gente calculou aqui agora. Então o nosso delta W1 vai ser a taxa de aprendizagem, que é o nosso C, que ele deu lá no enunciado, que é 0,5. Na prova também vai ser. Vezes o número desejado aqui é 1, menos o número real, que também é 1. Tá? Resolvendo isso daqui, vai ficar 0,5 vezes 1 menos 1 é 0. Então qualquer coisa vezes 0 é 0, vezes 1 dá 0. Beleza? Delta W2 é a mesma coisa, 0,5. Por coincidência aqui vai ser tudo igual. 0,5 vezes número desejado 1, menos o real também é 1, vai dar 0. Então 0,5 vezes 0 é 0, vezes 1, 0 vezes 1 é 0. Beleza? Delta W3 é a mesma coisa. Resolvendo aqui essa fórmula, vai chegar no 0 também. Tranquilo? E o nosso W1 aqui, né? A fórmula é essa, WI recebe, eu entendo isso aqui como recebe, porque ele vai estar sempre sendo atualizado esse valor. Então, o W1 recebe o próprio W1, né? Mais o delta W1. Então, W1 recebe ele mesmo mais o delta dele. Tranquilo? Então, W1 vai receber ele mesmo mais delta W1. O W1 é 0,2. Beleza? Vai receber ele mesmo mais 0. Tá? Esse 0 é o delta W1, que a gente calculou aqui, ó. 0. Beleza? Então vai receber ele mesmo mais 0, que dá ele mesmo, 0,2. W2 é a mesma coisa, vai receber ele mesmo, que é menos 0,1, tá aqui, ele deu no enunciado, mais o delta W2, que também é 0. Então vai ser ele mesmo, menos 0,1. E o W3 vai receber ele mesmo, que é 0,1, mais o delta W3, que também é 0. Então vai ser ele mesmo, que é 0,1. Então nesse caso aqui, o W1, W2 e W3, os nossos novos valores de W1, W2 e W3, vão ser, na verdade, o que a gente já tinha, o que está lá no enunciado. Beleza? Então a gente rodou aqui o primeiro exemplo pela primeira vez, e agora a gente vai rodar o que ele pede aqui, ó, o segundo exemplo, primeira vez. Que o nosso segundo exemplo é a linha laranja. Então, vou trocar aqui, ó, linha laranja, beleza? E aí a gente vai atualizar esses valores aqui, W1, W2 e W3, pelos últimos que a gente obteve nesse exercício aqui, que nesse caso aqui foram exatamente os mesmos que a gente já tinha no início, beleza? Então não mudou nada aqui, só vai mudar aqui, que é o segundo conjunto de treinamento, segunda linha, né, que a gente vai rodar agora, beleza? Então vou fazer a mesma coisa, primeira linha, a primeira fórmula, desculpa, vou botar aqui primeira fórmula e vou fazer x1 é 1 também, vezes W1, continua sendo 0,2, aí aqui na fórmula, né, mais x2 aqui é menos 1, então botei aqui o menos 1, vezes W2, que é menos 0,1, mais x3, que é o nosso bias lá, que também é 1, beleza? Deixa eu voltar aqui para você ver, é 1, beleza? Vezes 0,1, que é o W3, que é o que a gente já tem aqui. Tranquilo? Então resolvendo isso aqui vai ficar 1 vezes 0,2, dá 0,2, menos 1 vezes menos 0,1, né? Só vai trocar o valor aqui do 0,1. Então ficou mais 0,1. Mais 1 vezes 0,1, 0,1. Beleza? Então resolvendo isso aqui, 0,2 mais 0,1 dá 0,3, mais 0,1 dá 0,4. Então real de f 0,4 é a mesma coisa, a gente volta aqui, ó. Se o net for maior ou igual a 0, é 1. Então aqui, como é 0,4, ele é maior do que 0, é 1. Nosso número real aqui é 1. Beleza? Então fiz já essa fórmula aqui, agora eu vou fazer a segunda fórmula. Lembrando que o C é a nossa taxa de aprendizagem, beleza? Então eu vou fazer aqui o delta W1, delta W2 e o delta W3.
Delta W1 é igual a C, que é a taxa de aprendizagem, 0,5, vezes número desejado, menos 1, aqui nesse caso, menos o real. O real é 1, então vai ficar menos 1, beleza? Vezes 1. Resolvendo aqui vai ficar 0,5, aí menos 1 mais menos 1 é menos 2. 0,5 vezes menos 2, vezes 1. 0,5 vezes menos 2, menos 1. Vezes 1, menos 1. Beleza? Mesma coisa aqui. C, nossa taxa de aprendizagem, 0,5, vezes número desejado, menos 1, menos o real, menos 1 também, vezes, aqui agora vai ser o nosso x2, a gente está fazendo delta W2, então vai ser o nosso x2. X2 aqui também é menos 1, beleza? Então, vezes menos 1. Resolvendo aí, 0,5 vezes menos 2, menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 só vai trocar o sinal, ficou 1. E o delta W3 vai ficar taxa de aprendizagem, 0,5 vezes número desejado, menos 1, menos o número real, menos 1. Beleza? Vezes 1. Então 0,5 vezes menos 2, né, que é isso daqui, menos 1, vai dar 1. Menos 1, desculpa. 0,5 vezes menos 2 dá menos 1. Vezes 1 dá o próprio menos 1. Tranquilo? Então a gente obteve aqui o delta W1, delta W2 e delta W3. E aí agora a gente terminou essa segunda fórmula aqui. Vou fazer a terceira fórmula. W1 vai receber ele mesmo mais o delta W1, que agora é menos 1. Então W1 vai receber ele mesmo, que é 0,2, mais, né, o delta W1, que nesse caso aqui é menos 1. Então vai ficar 0,2 menos 1, dá menos 0,8. Tranquilo? W2 vai receber ele mesmo mais delta W2. Então W2 aqui é menos 0,1, vai receber ele mesmo mais o delta W2, que é 1. Então menos 0,1 mais 1, 0,9. E o W3 vai receber ele mesmo mais o delta W3. Então ele mesmo é 0,1. E o delta W3 é menos 1. Então vai ficar 0,1 menos 1, que deu menos 0,9. Tranquilo? Esses aqui são os valores que a gente vai atualizar aqui para rodar o primeiro exemplo pela segunda vez, que ele pede aqui. Ele pede para a gente rodar de novo, ó, primeiro exemplo, segunda vez. Então agora a gente vai atualizar esses valores aqui com o último valor de W1, W2 e W3 que a gente obteve. Então vou passar aqui, ó, a gente vai substituir aqui também lá pelo primeiro exemplo, que é a linha verde, tá? Lembrando aqui, ó, a gente rodou essa linha verde, agora a gente rodou essa laranja. Agora a gente vai voltar para a linha verde para rodar ela pela segunda vez, tá? Aqui, ó, com os valores aqui atualizados que a gente obteve aqui. Beleza? Então, atualizei esse lado direito aqui da tela, com que a gente vai utilizar. As fórmulas são as mesmas, a taxa de aprendizagem é a mesma que ele dá lá no enunciado, que é o nosso C. O W1, W2 e W3 são os valores que a gente obteve agora, quando a gente rodou esse conjunto aqui, beleza? E a gente vai rodar o primeiro exemplo de novo, a linha verde de novo. Tranquilo? Então, fazendo aqui a primeira fórmula de novo. Real igual a f de x1 vezes W1 mais x2 vezes W2 mais x3 vezes W3. A gente vai, eu não vou fazer porque eu acho que vocês já entenderam, né? Mas a gente vai obter que o nosso número real agora é menos 1. Beleza? Então terminamos isso daqui, vamos fazer a segunda fórmula. Fazendo a segunda fórmula, delta W1 igual a C, que é a taxa de aprendizagem, vezes desejado, que agora é 1, menos o real que a gente obteve aqui, que é menos 1. Tá? Então acho que já deu para vocês entenderem, não vou continuar aqui as contas, que agora é só conta mesmo. A única coisa que a gente tem que se atentar é isso, que o nosso W1 agora é o menos 0,8, que é o nosso valor atualizado aqui. Mesma coisa para o W2,
e a mesma coisa para o W3. Tranquilo? Fazendo essa primeira parte aqui, depois é só cálculo matemático mesmo. A gente vai obter esses valores aqui de W1, W2 e W3 no final das contas. Tranquilo? E aí acabou a nossa questão. Show?